eu vou até pedir para vocês licença para eu dirigir aqui o nosso raciocínio, né, escrevendo alguma coisa aqui para vocês. Depósito compulsório é um dos três grandes chamados instrumentos de política monetária. Ora, os instrumentos de política monetária, portanto, instrumentos nas mãos do governo para administrar o custo do dinheiro e a perda do poder de compra da moeda numa economia, ela pode ser travada, ela pode ser administrada de formas clássicas. Portanto, nós vamos ver aqui, pessoal, os instrumentos de política monetária chamados instrumentos clássicos de política monetária. Ou seja, são aqueles instrumentos, os básicos, os mais importantes, aqueles que vocês vão descobrir em todo e qualquer livro de economia. E aqueles três em que certamente se baseará a questão que eventualmente vier a cair numa prova, né? Instrumentos de política monetária, esses chamados clássicos, eles são três. Quais são esses três instrumentos clássicos de política monetária? Primeiro, preciso contar uma historinha, né, para mostrar para vocês como é que funciona essa estrutura, né, de administração do poder de compra da moeda, né? A figura dos bancos é fundamental. Então, imagine só a situação, pessoal. Um banco, ele tem o poder... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui no Brasil tem o poder de criar moeda? Aliás, deixa eu reformular a pergunta. Quem aqui no Brasil tem o poder de emitir moeda? Quem emite moeda aqui no Brasil? Alguém vai dizer, Casa da Moeda. A resposta é não. Não é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda produz moeda. Quem emite moeda é o Banco Central. É a autoridade monetária. Então, o Banco Central, ele tem o poder de emitir moeda. A Casa da Moeda fabrica, produz moeda. Agora, criar moeda. Quem tem o poder de criar moeda? Né? Não é o mágico, não. É criar moeda dentro de uma estrutura. Imagine só a seguinte situação. Macroeconomia de Keynes. Né? Um banco recebe um depósito à vista no valor de R$1.000 de um determinado agente econômico, né? Esse banco tem um cliente precisando de R$1.000 para algum consumo, alguma despesa, algum investimento que seja. O banco pega esses R$1.000 que foram depositados desse cliente e empresta para o outro cliente B. Pessoal, o cliente que depositou, vamos chamar ele de cliente A. Esse cliente A que depositou os R$1.000, né, ele tem direito a receber esses R$1.000 a hora que ele bem entender? Claro, o dinheiro é dele. Mas o banco pegou o dinheiro dele, né, e emprestou para um terceiro. Esse terceiro também está com R$1.000 no bolso? Tá. Esse cliente A, ele também tem direito a esses R$1.000? Tem. Não houve uma multiplicação da moeda, né? Ou seja, o banco, com a ação dele, ele não criou nova moeda, não criou mais 1.000 unidades monetárias. Em linhas gerais, isso que se chama de poder multiplicador dos bancos, né? Aquilo que o John Maynard Keynes, o grande teórico da economia, ele convencionou chamar de o multiplicador bancário, né? O que ele dizia que o banco ele tinha capacidade de multiplicar de 1 para 5, né, moeda. E se ele multiplicasse de 1 para 5 moeda, a economia estava em equilíbrio, né? Mas se o multiplicador ultrapassasse 5, né, esse multiplicador já interferiria no processo natural da economia de um país. Bom, então o banco tem poder de criar moeda. E vocês vão concordar comigo que quanto maior a quantidade de moedas em circulação numa economia, maior a tendência da inflação, concordam? Né? Se o tomateiro lá da feira, ele percebe que você está com muito dinheiro no bolso, ele vai aumentar o preço do tomate na expectativa de você aceitar pagar aquele preço caro. Mas se você tiver pouco dinheiro no bolso, você vai forçar o produtor, o vendedor de tomate, a baixar o preço para você poder comprar.
Né? Então, quanto mais dinheiro na economia, quanto mais líquida a economia, quanto maior a base monetária, maior a tendência dos preços subir e, portanto, a inflação subir também. Então, o Banco Central, como tem a função de proteger o poder de compra da moeda, o Banco Central ele vai atuar no sentido de reduzir a quantidade de dinheiro na economia num equilíbrio tal que não falte dinheiro, mas que também não exploda os preços. Ou que a quantidade de dinheiro não provoque um aumento dos preços. Ora, mas como é que o Banco Central ele vai reduzir ou vai enxugar a liquidez da economia? Vai tirar dinheiro da economia? Ele vai atuar em cima dos bancos. Mas como é que ele vai provocar os bancos para isso? Vamos entender a dinâmica bancária. Vamos entender como é que funciona a estrutura de um banco. A estrutura negocial de um banco, a dinâmica de um banco. Vamos imaginar que nós temos dois banqueiros, né? Lembrando daquela estrutura que nós vimos do sistema financeiro nacional e que tem o intermediário, o superavitário e o deficitário. Né? O banqueiro, ele é um cara que recebe recursos dos seus clientes. Né? O Banco Central, por efeito dos estudos de macroeconomia, né, ele determina o seguinte, todos os bancos, lembre que quando eu estou me referindo a banco, eu estou me referindo àqueles 4 que compõem aquela segunda coluna de instituições captadoras de depósito à vista do Sistema Financeiro Nacional que nós vimos nas aulas anteriores, tá bom, pessoal? O banco, ele, ao final do dia, ele é obrigado a equilibrar todo o dinheiro que entrou no seu caixa por intermédio de depósitos dos seus clientes com aquilo que saiu do seu caixa por intermédio dos empréstimos que ele fez. Todo final do dia, o banco tem que equilibrar o passivo e o ativo. É a chamada zeragem das posições. O banco, todo dia, ele tem que zerar as suas posições. E como é que o Banco Central ele controla a zeragem das posições? Ora, dado que os bancos eles não podem ficar nem superavitários e nem deficitários, eles têm que ficar em equilíbrio, o que acontece é que quando um banco ele fica superavitário, pessoal, entenda uma coisa, né? O banco estar superavitário ou estar deficitário, nada tem a ver com ele estar ilíquido ou líquido. Né? Isso é uma coisa natural do banco. É natural, é da natureza do banco ficar em algum momento deficitário ou superavitário. Isso é esperado. Não é nenhum aporte, não é necessário nenhum aporte de recursos para equilíbrio. Né? Pelo menos nesse sentido, nesse ponto de vista. Se o banco está superavitário, ou seja, ele recebeu mais do que saiu, recebeu mais depósito do que saiu do dinheiro, ele é obrigado a pegar aquele excedente, né, e depositar numa conta que ele, banco, tem junto ao Banco Central, pega aquele excedente, deposita na sua conta do Banco Central e aquele dinheiro fica lá parado. Portanto, essa é uma alternativa que o Banco Central tem de controlar a quantidade de moeda em circulação. Ou seja, se o banco, o banco comercial, ele tem um excesso de caixa, ele pega aquele excesso de caixa e deposita na sua conta no Banco Central. E a esse procedimento chama-se de compulsório ou depósito compulsório. E o nome dessa conta que o banco tem lá no Banco Central chama-se conta reserva ou reserva bancária. Esse é o banco superavitário. Agora, tem um banco deficitário. Aquele banco que no final do dia saiu mais recursos do que entrou. Portanto, ele está deficitário. Ora, pelas regras do Banco Central, o banco tem que zerar as posições. Então, esse banco deficitário, ele tem que tomar recursos para equilibrar o caixa dele. Né? Existem várias formas dele equilibrar esse recurso. Mas a forma que nos interessa aqui agora é a forma que é uma linha de crédito automática que o Banco Central dá para esse banco, de tal forma em que se ele ficar negativo no dia, esse banco não precisa fazer esforço nenhum. Ele aperta 2 botões, não precisa negociar taxa, pegar dinheiro emprestado com ninguém. Ele aperta 2 botões e automaticamente o Banco Central credita na conta dele, conta reserva, a diferença, equilibrando o caixa dele. Né? Portanto, esse banco deficitário ele vai tomar dinheiro emprestado do Banco Central. Ora, esse é um instrumento. Que nome se dá a esse instrumento? Quando o banco está superavitário,
o nome do instrumento em que é utilizado é depósito compulsório. Quando o banco está deficitário, o nome do instrumento é uma linha diz respeito a uma linha de crédito automática que o Banco Central oferece a ele, em que vai permitir ele tomar dinheiro e zerar o caixa. Só que essa linha de crédito, ela tem uma taxa de juros. E essa taxa de juros dessa linha de crédito é uma taxa de juros chamada taxa punitiva. Mas, pessoal, cuidado com essa expressão taxa punitiva, que é a taxa que orienta esse segundo instrumento de política monetária chamado redesconto. A taxa do redesconto, ela é punitiva, não no sentido de punir o banco que for deficitário. Olha, nós já vimos aqui que a função natural do banco estar ou deficitário ou superavitário. Isso é da natureza do banco. Se ele está deficitário, ele toma essa taxa de redesconto, que tem esse nome punitiva, não é para punir o banco, é para punir a arbitragem. Porque, gente, banqueiro burro nasce morto. O cara pode fazer o seguinte, poxa, a taxa de redesconto lá do Banco Central está, por exemplo, 3%. Ora, então eu vou tomar esse dinheiro a 3% do Banco Central. O mercado está negociando uma taxa de juros a 5%. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no redesconto do Banco Central, vou tomar 3%, aplico no mercado a 5% e fico com 2% para mim. O redesconto tem uma taxa para punir essa operação de arbitragem. Portanto, a taxa cobrada, ela não pode ser inferior à taxa praticada pelo mercado. Ela tem que ser superior para evitar essa arbitragem. Senão é mais uma operação que o banco faz, que é distorcida, afinal de contas. Sendo assim, esse nome redesconto é o nome dado ao segundo instrumento de política monetária que está associado a uma taxa. Essa taxa varia de banco para banco e essa taxa tem uma expressão chamada taxa punitiva, que não é para punir o banco, ela é para punir a arbitragem que o banco pode fazer com essas duas taxas, de redesconto e a do mercado.